Fala pessoal, eu sou o professor Cleiber Melo, aqui do canal Matemática Cleiber Melo, e a pedido de um inscrito, hoje vou estar falando sobre monômios. Então, se você tem dúvida quanto a este conteúdo, fique conosco neste vídeo e você irá aprender em poucos minutos. Então, após a vinheta, bora pro vídeo. Beleza, pessoal? Então eu trouxe aqui a ideia de monômios e vou estar falando desde o início que é um monômio até as operações fundamentais quanto monômios. Então, observe aí, pessoal, que o que é um monômio? Monômio é uma expressão algébrica inteira representada por um número ou apenas por uma variável, que é a letra, ou por uma multiplicação de números e variáveis. O que quer dizer isso? Então, observe aqui, pessoal. 3x é um monômio. Por quê? Porque eu tenho o número e tenho a variável. E entre o número e a variável, tem a multiplicação. Quando eu escrevo 3x, o que significa 3x? Significa 3 vezes o x. Ok? Eu tenho 3 vezes o x. Então, isso é um monômio. Entre o número e a variável, só pode ter, então, a operação de multiplicação. Então, observe que esse aqui é um monômio com o número 3 e a letra x, ok? Observe aqui, pessoal, que também continua sendo um monômio, mas, Cleiber, aqui tem um expoente 2. Ótimo! Para ser monômio, o expoente da variável deve ser um número natural. Então, se tem um número natural, também é um monômio. E aqui eu tenho uma fração, e essa fração com a letra, eu tenho simplesmente a operação de multiplicação. Correto? Observe aqui, ó, pessoal, que raiz de x não é um monômio. Não é monômio. Por quê? Por que não é monômio? Porque o x está elevado a um expoente fracionário, né? Se eu transformar essa raiz em potência, o expoente é fracionário, então não é um monômio. Outro também que não é monômio, se a variável estiver no denominador. Então aqui eu tenho uma divisão. E para ser um monômio, preciso de uma multiplicação entre números e variáveis, ok? Então isso aqui também não é um monômio. Então, enquanto aqui não é um monômio, por quê? Porque aqui eu tenho um sinal de subtração, então também não é um monômio. Agora observe aqui, ó, que aqui continua sendo um monômio. Ô Cleiber, mas não tem a variável, não tem problema. Pode ser um número. Então esse aqui é um monômio onde tem apenas o número. Esse aqui agora também é um monômio, porque o expoente é um número natural e eu tenho aqui a letra. Apesar que, o que significa isso? Que eu tenho 1x ao cubo. Então, o número 1 aqui, ó, o numeral está aqui oculto, mas ele aparece aqui, né? Então, ele está aqui, é 1x ao cubo. E esse aqui a gente pode até pensar que aqui tem uma letra, né? Ela não aparece porque está elevado ao expoente natural aí, 0. Beleza? Então, por isso que encaixa também. E também olhando aqui pela definição, a gente sabe que pode ter ou número ou apenas variável. Outro também interessante aqui, ó, o zero. O zero também é denominado monômio. E esse monômio é muito importante também. A gente chama esse monômio de monômio nulo, quando ele é somente aí o zero. Tranquilo? Então a gente não pode esquecer disso, pessoal. Para ser monômio, eu preciso que apareça somente números ou letras, e entre números e letras tenha a única operação de multiplicação. Observe aí. Outra coisa também que a gente deve guardar é que o expoente da minha variável, correto?
tem que ser um número natural. Isso aqui não é um monômio, observe aí, porque o expoente é menos 3, esse x estará no denominador e vira uma divisão. E só pode ter uma multiplicação, beleza? Então, printe a tela aí e bora para a próxima ideia. Beleza, pessoal? Então, observe que eu escrevi aqui novamente monômios semelhantes, que é uma parte muito importante para a gente trabalhar com operações de monômios. Então, observe aí que os monômios, eles se dividem em parte literal e coeficiente. O que é isso? A parte literal é a variável que aparece no monômio. O coeficiente é o número que está aí no monômio. Ok? Então, observe aí a primeira, 3x ao cubo. Então, quem é a parte literal? Eu vou escrever aqui de PL. Então, observe aqui, ó, vou resumir o parte literal de PL. Quem que é o PL? PL é a variável. O expoente, ele pertence à variável. Então, não esqueçam disso. Então, aqui a variável, né, a parte literal é x ao cubo. E o coeficiente, vou fazer aqui, ó, C, né, de coeficiente, observe aí, o coeficiente, ele é o 3, ok? Então eu peguei outro ali, ó, menos x sobre 5, né? Quem é a parte literal? Parte literal a gente não pode esquecer. A parte literal é somente a letra. Então aqui a parte literal é o x. E aquele sinal ele vai pertencer ao coeficiente. Então o coeficiente aqui, olha aí, pessoal, o coeficiente é menos, e agora observe que aqui ao lado desse x ele tem um 1, né? Então ele é 1/5. Esse é o coeficiente, beleza? E olha essa próxima aqui agora. O Cleber, não tem letra, e agora? Observe aí, pessoal, que a parte literal não temos. Não tem. Ok? Não tem. Não tem parte literal. E o coeficiente é 2. Ok? E depois de entendermos isso aqui, pessoal, o que é parte literal e o que é coeficiente, né? Também coeficiente numérico, chamado de coeficiente numérico, a gente pode falar aqui sobre a semelhança. Então, os triângulos são semelhantes quando ele tem a mesma parte literal. Se a parte literal é a mesma, esses triângulos são semelhantes. Então, eu trouxe aqui para a gente analisar. Ó, parte literal é x ao cubo, aqui é x ao cubo. Esses monômios são semelhantes. Ok? Beleza? Observe aqui novamente. X, y ao quadrado. Então, até o expoente da parte literal tem que ser idêntico, né? A mesma parte literal. Então, aqui também, ok. Beleza? E observe aqui novamente, ó, x ao cubo, y ao quadrado e z. X ao cubo, y ao quadrado e z. Então, ok novamente. Beleza? E agora aqui, aproveitando isso aqui, pessoal, a gente também pode falar sobre os graus, né? Então, grau de um monômio. O que é o grau de um monômio? É quando a gente soma os expoentes da variável. Então, por exemplo, o grau desse monômio aqui é terceiro grau. Ok? Esse monômio aqui, ó, o expoente desse x é 1. Então, o grau desse monômio também é terceiro grau. Beleza? Então, o g aqui, ó, é o grau. Tranquilo? E esse aqui, Cleide, esse aqui, o grau aqui desse monômio é 3, 4, 5 e tem um 1 aqui, né? O expoente do sexto grau. Beleza? Agora a gente pode ter também, né, a gente pode analisar também o grau de um monômio através de somente uma variável. Né? O grau desse monômio em relação a x é do terceiro grau. E quando a gente está falando do grau de um monômio em geral, a gente soma os expoentes. Beleza? Então,
Espero que tenha ajudado vocês. E não se esqueça de se inscrever e também ativar o sininho, que vou estar postando também operações com monômios. Ok? Então valeu, pessoal. Até mais.